Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. E graças a Deus estamos tendo mais essa rica oportunidade de aprender com as escrituras de nosso Deus, amém? Nós estamos entrando em Apocalipse de número 6 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. E não danifique o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e lhe foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos com eles. Observei quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua se tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes que caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Amém? Graças a Deus, pessoal. Olha que profundidade, a gente vai ver que agora Apocalipse de capítulo número 6 do livro, a gente vê que inicia-se agora a abertura do livro que tem os selos, os 7 selos, né? Nos 4 primeiros selos, nós temos a descrição simbólica aqui de 4 cavalos e seus cavaleiros. Cada um tem um significado, tanto a cor do cavalo e os seus cavaleiros que estão em cima, né? Que é popularmente conhecido como os Cavaleiros do Apocalipse. Muitos estudiosos, meus amados, consideram essa passagem como uma das mais difíceis do livro do Apocalipse. Então precisamos ter uma atenção muito especial a respeito desse primeiro selo, que dá lugar ao cavalo branco e o seu cavaleiro. As opiniões aqui, meus amados, são tão controversas a respeito deste cavaleiro que interpretações antagônicas elas são defendidas. Por exemplo, para uns, o cavalo branco e o seu cavaleiro representa Cristo, enquanto para outros o mesmo cavalo representa o anticristo. E nesse texto nós veremos as diferentes opiniões sobre o assunto e qual delas é a mais coerente com a palavra de Deus, com o texto bíblico, amém? Então a gente vai ver a interpretação futurista sobre os cavaleiros do Apocalipse, ou seja, Apocalipse traduzindo significa revelação, revelação daquilo que é futuro, que está próximo de acontecer, amém? Então antes de estudarmos cada um dos 4 cavalos e os seus cavaleiros, nós precisamos citar o ponto de vista da interpretação futurista sobre este assunto. A interpretação futurista defende que a partir do capítulo 4, aqui do livro de Apocalipse, os textos se referem aos tempos futuros,
principalmente ao período específico da grande tribulação. Essa interpretação aqui, meus amados, geralmente ela é utilizada por quem defende a corrente escatológica conhecida como pré-milenismo, que ela é dispensacionalista clássico aqui, que assume a posição de pré-tribulacionista, onde a igreja é tirada da terra antes do período de 7 anos de grande tribulação. Porém, a gente vai ver que tem, como a gente se aprofundar e entender de fato o que a palavra quer dizer. Então, assim, segundo essa interpretação, os 4 cavalos, bem como o total de 7 selos, eles se referem a eventos futuros que acontecerão no período de grande tribulação. Logo, o cavalo branco representa o quê? O anticristo. A gente vai analisar esse argumento mais aqui para frente, na leitura. Então o cavalo vermelho, agora que a gente passa para o próximo, representa o quê? As terríveis guerras, de proporções mundiais que ocorrerão nesse período. Ou seja, agora esse cavalo vermelho já é um cavalo que traz o quê? Guerras mundiais. O cavalo vermelho significa isso. Agora a gente vai para o cavalo preto, que representa o quê? A fome que haverá e o sistema de controle que o anticristo implantará na terra. Já que quem não tiver a marca da besta, que a gente vê nas escrituras que é na testa ou no punho, eles não poderão comprar e nem vender, ou seja, vai passar necessidades extremas. Agora nós passamos para o último cavalo, que é o cavalo amarelo, que representa o que? A grande quantidade de mortes que acontecerão nesse período em decorrência dos cavalos anteriores. Amém? Então, certamente, meus amados, essa posição aqui é a mais conhecida e defendida entre a maioria dos cristãos, porém está longe de ser o que? A mais tradicional. De forma oficial aqui, o pré-milenismo dispensacionalista aqui começou a ser ensinado apenas no século XIX, ou seja, lá da igreja primitiva não tinha esse entendimento, não tinha essa revelação. Começou a ter a partir de agora do século XIX, ou seja, nós temos que nos atentar mais profundo. De fato é isso mesmo? De fato é esse pré-milenismo que nós temos que decifrar aqui na palavra de Deus? Então aqui a gente vai entender de fato o que a Escritura quer nos dizer, amém? Então vamos de volta aqui aos cavaleiros do Apocalipse, a gente vai fazer uma análise completa de como interpretá-los corretamente. Ou seja, meus irmãos, nós temos que nos atentar muito a ponto da palavra de Deus. Cada tradução dá pra gente tirar alguns argumentos para se encaixar num contexto mais limpo. Amém? Então, antes de tudo, é importante a gente ressaltar que o livro do Apocalipse, ela possui uma grande ligação com o Antigo Testamento, ou seja, há muito material dos livros do Antigo Testamento que nós temos que analisar, porque está dentro do Apocalipse. Então vamos observar esse detalhe, para tornar essa didática do livro muito mais fácil de interpretarmos. Então, sobre a utilização simbólica aqui de cavalos e cavaleiros, o livro do Apocalipse não é o único a utilizar essa linguagem. Antes, no livro de Zacarias, nós podemos perceber o mesmo recurso que foi utilizado. Lá em Zacarias 1, de verso número 8, a gente vê: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. Então a gente vai vendo, meus amados, que a palavra sempre vai trazendo a respeito dos cavalos o significado. Na Bíblia, a figura do cavalo é geralmente utilizada para representar o quê? O conceito de força, de guerra, de terror, de conquista. Sendo que no Apocalipse o mesmo padrão é seguido em várias partes aqui. Ou seja, a gente já viu que várias pessoas que conquistaram terras, conquistaram espaço, que nem Napoleão, a gente vai vendo que sempre utilizava de um cavalo, por significado ali de força, de guerra, conquistas. Então, uma dica aqui muito importante para a nossa compreensão, não apenas dos 4 cavalos aqui do capítulo 6, meus amados, mas de todos os 7 selos, é a leitura atenta dos capítulos anteriores a este que nós lemos, principalmente dos capítulos 4 e 5 que a gente leu, como auxílio. A gente tem que estar sempre lendo e entendendo para interpretar da forma correta, amém? Para uma exposição completa de tudo isso que a palavra quer nos dizer. Outra dica aqui para interpretarmos corretamente o significado dos cavalos do Apocalipse é perceber as semelhanças que tem entre o Apocalipse 6 e o sermão escatológico que Jesus trouxe. A gente pode ler em Mateus 24, em Marcos 13 e Lucas 21, ou seja, cada um deles ali decifrou, escreveu com suas próprias palavras o que Cristo trouxe de entendimento para eles. É muito importante, marca na tua agenda, faça uma leitura minuciosa, preste atenção nos detalhes. Mateus 24,
Marcos 13 e Lucas 21. Amém? É muito importante considerar algumas passagens do Antigo Testamento também, em que simbolismos aqui semelhantes foram utilizados, como Ezequiel 5,17, que a gente lê, né, a própria palavra dizendo, Ezequiel 5,17, enviarei contra você a fome e animais selvagens que acabarão com os seus filhos, a peste e o derramamento de sangue o alcançarão, e trarei a espada contra você, eu, o Senhor, falei. Então, meus amados, a gente vai vendo que a palavra de Deus vai trazendo, né, lá do Antigo Testamento, palavras complementares que está aqui no Apocalipse. Então a gente vai vendo, Ezequiel também, 14, 21, ele fala também, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, olha lá, você está entendendo? Os 4 maus juízos, os 4 cavaleiros, os 4 cavalos, a espada, a fome, as feras, a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Então, meus amados, a gente vai vendo que ele sempre está trazendo aqui a menção da palavra, amém? Então vamos lá, cavalo branco. Aqui no Apocalipse 6:2, quando a gente olha, que a gente faz essa leitura, ele fala assim, olha, e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. O arco, a gente sabe que significa guerra, luta, né? E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Dos 4 cavaleiros, meus amados, certamente esse é o mais complicado de se interpretar. Ao longo dos anos, grandes teólogos, a gente vê que eles sugeriam ali diferentes interpretações. Vamos ver algumas delas. O cavalo branco e seu cavaleiro representam o anticristo, o argumento principal. Geralmente essa interpretação aqui ela é defendida por quem entende que o conteúdo do livro selado com os 7 selos se refere a eventos futuros que ocorrerão no período da grande tribulação. Amém? Então essa é a interpretação predominante dentro do pré-milenismo dispensacionalista aqui. O principal argumento para essa defesa é o fato do Apocalipse utilizar imagens duplas para fazer contrastes. Por exemplo, a mulher e a prostituta, Nova Jerusalém e Babilônia. Você está entendendo? Mulher prostituta, dizendo ali a respeito da Nova Jerusalém e da Babilônia. Dessa forma, o cavalo branco representa o quê? O anticristo, se contrapondo ao quê? Ao Cristo, ao nosso Senhor. Ou seja, ele se apresentará como um pacificador, ele vai ganhar muitas vitórias, vai ganhar o quê? O respeito da humanidade e depois ele vai representar quem ele é de fato. Amém? Então ele seduzirá as nações e com o seu domínio mundial ele será aclamado como invencível. Exemplo de quem defendeu essa posição foi o Warren Wiersbe, né? Então a gente vê aqui outra a respeito do cavalo branco que representa o quê? O poderio militar. Então nessa interpretação o cavalo branco e seu cavaleiro representam o quê? As grandes conquistas militares que ocorreram ao longo da história, desde o Império Romano. E as que ainda ocorrem em nossos dias ainda. Então, na época ali, era costume que o imperador ou o rei montasse em um cavalo branco, quando ele saía para uma guerra. Os cavalos que se seguem após o branco são consequências trágicas que sempre acompanham as conquistas militares. Exemplos de quem defendeu essa posição foi o William Barclay. Então, a gente vai vendo que a gente vai trazendo aqui, meus amados, né, cada entendimento, cada interpretação minuciosa, né, o cavalo branco que representa também a pregação do evangelho pelo mundo. E nessa interpretação o evangelho é pregado vitoriosamente pelo mundo inteiro, triunfando sobre as mais terríveis perseguições. Sempre tentaram parar a pregação do evangelho, aprisionando, condenando os cristãos, trazendo a morte, né, fechando igrejas, porém o evangelho permanece sendo pregado e segue vencendo e para vencer. Exemplo de quem defende essa posição é o George Led. O cavalo branco representa Cristo. Algumas interpretações. Nessa interpretação, o cavalo branco e seu cavaleiro representa Cristo. Note que, diferente dos outros cavalos, no cavalo branco, meus amados, não temos nenhuma descrição de maldição. As punições ocorrem na sequência, com os outros cavalos, ou seja, as maldições que os outros cavalos trazem é consequência da saída do primeiro cavalo. Isso significa que sempre que Cristo aparece, Satanás fica ocupado e as provações para o povo de Deus acontecem.
Então, outra característica importante são os detalhes deste cavalo e o seu cavaleiro. A cor é branca, ele possui uma coroa e saiu vencendo e para vencer. No livro de Apocalipse é preciso estar muito atento à importância da simbologia. A cor branca no Apocalipse sempre é associada com o que é santo e celestial, ou seja, nunca é utilizada para fazer referência a Satanás ou qualquer um de seus agentes. No Apocalipse nós temos aqui as vestes brancas, a nuvem branca, o trono branco, a pedra branca, cabelos brancos, etc. Tantas menções aqui a respeito da cor branca. Então o cavaleiro recebe aqui uma coroa. Isto está de acordo com o capítulo 14, onde Cristo estava usando uma coroa de ouro, além de ser uma conclusão natural da principal mensagem do capítulo 5, onde o Cordeiro é coroado e glorificado e exaltado e recebe do Pai o reino para governar para todos sempre. Amém? Então ainda aqui em Apocalipse, quando a gente lê lá Apocalipse 3:21 e Apocalipse 5:5, nós vemos que a vitória é atribuída ao Cordeiro. O Senhor Jesus é vitorioso sobre tudo, amém? Então a gente vai vendo também que em Apocalipse 19:11, lá mais para frente, é descrito também alguém montado em um cavalo branco e explicitamente nos é revelado que o cavaleiro é Cristo. Então os pequenos detalhes aqui, diferentes entre as duas descrições, não podem servir para enfraquecer esse argumento. Aliás, é natural que existam detalhes que já a perspectiva da narrativa é outra. Então esse argumento está em completa harmonia com o tema principal do livro do Apocalipse, que é a vitória de Cristo e de sua igreja. Amém, meus amados? Por isso que eu entendo que todas as vezes que nós lemos Apocalipse tem que nos trazer uma alegria, não uma tristeza. Por mais que a gente lê aqui o cavaleiro que vai trazer morte, que vai trazer destruição, que vai trazer fome, que vai trazer peste, porém, meus amados, nós que estamos na aliança com Cristo, Cristo que é o vitorioso, que é o todo-poderoso, que recebe aqui no final a coroa eterna, que nós reinaremos com Cristo a eternidade, meus irmãos, nós temos que nos alegrar, amém? Temos que sentir privilegiado por tamanha bênção que o Senhor nos concedeu mediante a sua graça, que é a favor imerecido, amém? Então a gente tem que entender aqui em Apocalipse, meus irmãos, detalhe por detalhe, para nós termos essa identificação completa. Então essa identificação que a gente está vendo também reforça o quê? O que é o próprio Jesus, que ele disse lá em Mateus 10:34. Eu quero até abrir aqui para vocês, para a gente ver como é precioso o que Jesus traz de argumento. Mateus 10:34, olha só que Jesus diz: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Meus amados, nós temos que entender que o Senhor vai trazer juízo sobre a terra. Aqueles que tiverem fiéis com o Senhor, guardando a tua casa, guardando a tua fé em Cristo, nós seremos abençoados e vitoriosos com Cristo. Porém, aqueles que não cuidam da sua casa, que não levam a sério a palavra de Deus e não cumprem a palavra de Deus, terá juízo, vai viver a espada. Amém? Então, de que ele traria a essa espada, Jesus está dizendo. Isto é o que? É conflitos, é perseguições, inclusive dentro dos próprios lares que aconteceriam o quê? Por amor ao Evangelho. Amém? Tá bem explicado? Então agora a gente vai falar sobre o cavalo vermelho, que segue logo após o cavalo branco, que representa o quê? Justamente essa perseguição. Por último, a expressão vencendo e para vencer no original introduz a ideia de plena invencibilidade. E esse conceito aqui é aplicado apenas a Cristo, sendo que todos os seus adversários, incluindo Satanás e o anticristo, a besta, finalmente serão todos derrotados de uma vez. Amém? Particularmente, eu creio que essa posição é a mais coerente e seus argumentos são incontestáveis. Cristo, através do seu evangelho, vence. Exemplo de quem defendeu essa interpretação é William Hendrickson. Amém? Agora vamos partir para o cavalo vermelho. Olha o que ele diz, Apocalipse 6:4. Então saiu outro cavalo e ele era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Existe uma interpretação aqui que considera que o cavalo vermelho representa as guerras, conflitos de uma forma geral. Porém, ao analisarmos cuidadosamente o texto bíblico, nós veremos que o cavalo vermelho representa a perseguição religiosa que o povo de Deus é submetido ao longo da história da igreja. Isso significa que os santos são mortos por causa do nome de Jesus.
Isso está plenamente de acordo com o sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, que eu trouxe aqui para vocês lerem. Amém? Quem persegue a igreja é o mundo. Então, ao cavaleiro foi dada uma grande espada. No original, essa espada é diferente da espada dada ao cavaleiro do amarelo. A espada do cavaleiro vermelho, no grego, é marchaira, né? Que era um cutelo sacrificador, ou seja, uma adaga usada geralmente para sacrifícios, né? Na Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, a mesma palavra é utilizada lá em Gênesis 22, do 6 ao 6, na história do sacrifício de Isaac. Amém? Então a gente tem que prestar atenção também, meus irmãos, na tradução do original. Outro argumento muito favorável aqui a essa interpretação é a abertura do quinto selo, onde João vê as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Também a palavra matassem, na frase que os homens matassem uns aos outros, é a mesma palavra no original utilizada para descrever o assassinato das almas do quinto selo, e geralmente é o termo mais utilizado por João em todos os seus escritos para se referir ou à execução de crentes ou do próprio Cristo na cruz. Por fim, meus amados, ao considerarmos aqui que Jesus no Apocalipse está falando aos cristãos que, na ocasião em que o livro foi escrito, estavam sendo duramente perseguidos até a morte, então essa interpretação faz todo sentido. Assim, o cavaleiro do cavalo vermelho não é uma guerra específica, nem mesmo todas as guerras, ou uma pessoa em particular. Sempre que Cristo com o seu evangelho aparece, o cavaleiro do cavalo branco segue-se o cavaleiro do cavalo vermelho. A gente vê isso em Mateus 5:10, a gente vê em Lucas 21:12, Atos 4:1, Atos 5:17. Amém? Em todas as épocas da história da igreja, o cavalo vermelho sempre esteve presente. O mundo sempre perseguiu a igreja, pois a espada é sempre trazida por Cristo e seu evangelho, e assim a paz é retirada da terra, como a gente leu em Mateus 10:34. Amém? Agora a respeito do cavalo preto. Quando o cordeiro, Apocalipse 6:5-6, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Esse cavalo representa a pobreza, opressão, exploração e corrupção devido à injustiça. O texto diz que uma medida de trigo, cerca de 1 litro, é vendida por 1 denário. O denário era o salário pela diária de um trabalhador na sua época. Então, ou seja, tudo que ele ganhou no dia não seria suficiente para sustentar toda a sua família. A cevada aparece com um preço mais baixo, 3 medidas por 1 denário. Porém, a cevada era o alimento geralmente utilizado para alimentar o quê? Os animais. Com tudo isto, o azeite e o vinho não foram danificados. Isso representa que o modo de vida luxuosa dos ricos e poderosos sempre é garantido. Os opressores vivem suas vidas normalmente, com toda a regalia. Aqui, alguns estudiosos sugerem que João utilizou como exemplo um episódio que havia ocorrido alguns anos antes no livro do Apocalipse ser escrito. Houve uma grande escassez de trigo no Império Romano e foi sugerido um decreto que desapropriasse algumas vinícolas e refinarias de azeite, assim de que mais trigo fosse plantado. Porém, houve grande resistência e protesto por parte da população mais rica, o que acabou impedindo o projeto. Claro que podemos ver esse padrão de injustiça social como uma verdade que assola todas as gerações até os dias de hoje. Nós vemos também, infelizmente, essa diferença de sociedade. As injustiças com as classes inferiores e o benefício para classes superiores. Porém, devemos dar atenção especial aos destinatários do Apocalipse. João escreveu para os cristãos, que naquela época representavam o quê? A classe mais pobre da sociedade. Ao lerem esse texto, meus irmãos, aos irmãos aqui do primeiro século, imediatamente nós entendemos esse símbolo. Não era raro quando alguém se convertia ao cristianismo, ter seus bens confiscados, os seus negócios fechados e ser impedido de realizar qualquer transação financeira. Isso era a opressão do mundo em relação aos convertidos, a quem serve a Cristo. Amém? Então essa era uma forma de perseguição para ser financeiramente ativo.
era preciso negar as suas convicções religiosas, se corromper ao sistema pagão do Império Romano e prestar culto ao imperador e preferir ser um cidadão romano ao invés de ser um cidadão do céu. Então era preciso ter o quê? A marca da besta para poder comprar e vender. Isso que a gente vai ler lá em Apocalipse 13, 17. Então, meus amados, só para enfatizar aqui, entenda, essa perseguição vai ser tão grande, né, em termos financeiramente dizendo, que as pessoas que não negarem as suas convicções, né, da palavra de Cristo, e não se corromperem ao sistema pagão do império, né, e não prestar culto ao imperador que estará no reino aqui, essa pessoa vai ser totalmente impedida de comprar e vender. Amém? Então podemos ver nitidamente esse mesmo princípio atravessando o quê? Os séculos seguintes a essa profecia e chegando até os nossos dias. Quantos cristãos verdadeiros, não falo dos hipócritas, mas eu falo dos verdadeiros cristãos que estão salvos em Cristo, perdem seus empregos ou passam por terríveis dificuldades financeiras por não aceitarem práticas que desagradam a Deus. É fato, meus amados, a gente vê que quando você começa a servir a Deus verdadeiramente, as coisas ficam tudo mais difícil para você. A saúde fica abalada, o desemprego fica, né, infelizmente, ativo na vida da gente. Temos que estar sempre buscando em Deus, sempre buscando, né, uma porta em Deus. Amém? Então, enquanto alguns cristãos morrem por sua fé, outros são forçados a uma vida de pobreza e dificuldades. O cavalo preto espalha opressão, injustiça e dificuldade econômica através de toda a história da igreja. Não é diferente. Hoje é assim também que funciona. Né? Eu vejo pela minha casa, né? Quando eu realmente coloquei, né, a minha vida com a minha esposa diante de Cristo e falei, Senhor, a partir de agora não desvio nem para a esquerda nem para a direita, vou servir fielmente a tua palavra. Meus amados, é tudo mais difícil. É perseguição de todos os lados, é calúnia de todos os lados, né? Parece que tem um imã, né? Um imã para que o mundo venha nos oprimir. Isso é servir a Cristo. Amém? Por isso que Jesus disse, ei, no mundo vai ter muitas aflições. Vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, meus amados, não vamos nos corromper mediante as nossas dificuldades que nós temos diariamente. Amém? Então vamos entrar agora ao cavalo amarelo. Lá em Apocalipse 6, 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte e o inferno o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Originalmente, a cor desse cavalo não é bem o amarelo, mas sim uma cor mais pálida, que lembra o quê? Uma doença, uma morte, uma pessoa que está pálida, né? O cavalo amarelo representa uma aprovação universal, ou seja, não é apenas a igreja que está focada aqui, mas todas as pessoas do mundo. A igreja passa por essas provações simplesmente por ainda estar no mundo. No sermão escatológico lá que eu falei para vocês anterior, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus também adverte que haveria tribulações que atingiriam a todos, ou seja, existem provações que a igreja especialmente é submetida e outras a qual o mundo todo é submetido. O nome do cavaleiro é Morte e significa a morte no sentido literal, geral, né, em suas mais diversas causas. Também é dito que o inferno, né, tem umas traduções que falam Hades, outras traduções que falam inferno, né, o seguia. Isso quer dizer que a morte ceifa. Enquanto o inferno recolhe os mortos, né, o inferno aqui que simboliza o estado de existência, né, desencarnado, onde o corpo desce à sepultura, mas a alma continua viva. Ou seja, meus amados, a carne nossa, essa aqui volta para a terra, né, é dizimada, porém a nossa alma ela é eterna. Então aqui que tem dois destinos, ou é o céu ou é o inferno. Então a eles é dada a autorização para matar a espada, pela fome, com pestilências e pelas bestas feras. A espada utilizada nessa descrição aqui é diferente da espada do segundo cavaleiro que a gente leu. No original, essa espada vem do grego, né, que chama romphaia, que se refere à espada de guerra. Sendo assim, aqui realmente trata-se de guerras mesmo. Então, nações contra nações, povos contra os povos, conflitos civis e todas as outras violências que causam morte. Jesus traz isso no sermão. Também lhe é permitido matar pela fome. Devemos entender essa fome de uma forma geral, como problemas sociais que causam misérias pelo mundo, escassez de alimento, fome causada por consequência das próprias guerras e conflitos e injustiças, né?
falta, né, do alimento, da água também, por climas, né, pela natureza em si. Então tudo isso vai acontecer. Então as pessoas também morrerão devido ao quê? A pestilências, que são pragas, doenças e contaminações. Nós vimos agora aí Covid, meus amados. Quantas pessoas foram dizimadas? Quantas pessoas foram mortas por causa dessa pestilência? Então, por fim, também é dito que pessoas morrerão pelas bestas feras da terra, ou seja, mortes ocasionadas por animais. Juntas, essas 4 descrições, espada, fome, pestilência e bestas feras, representam o quê? Todas as desgraças que atingem o mundo e causam a morte. Amém? Só uma conclusão agora sobre os cavaleiros do Apocalipse, mas é importante ressaltar que a descrição dos 4 cavalos é feita da perspectiva de seus efeitos sobre o reino de Deus. Após o último cavalo, o pálido, o amarelo ali, fica mais clara a interpretação dos cavalos anteriores. Podemos dizer que o segundo e o terceiro cavalos simbolizam a perseguição do mundo contra a igreja, enquanto o quarto cavalo representa as desgraças comuns que atingem toda a humanidade. Resumidamente, nos 4 cavaleiros do Apocalipse, podemos entender que o mundo perseguirá os eleitos de Deus de todas as maneiras possíveis que vocês imaginarem. Alguns pela espada, outros pela fome, outros por injustiças e outros pelo preconceito. Porém, isso não foge do controle de Deus, ao contrário, esses cavalos são instrumentos nas mãos do Senhor. Ele é quem abre os selos. O cristão hipócrita fatalmente não resistirá e vai negar a sua fé fingida, mas o cristão verdadeiro jamais negará a sua fé salvadora, e a este será dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Para o cristão verdadeiro, todas essas dificuldades e perseguições só servem para aproximá-lo ainda mais de Deus e fazer com que ele se sinta completamente dependente do Senhor. Amém, meus amados? Graças a Deus por essa palavra. Medite nela, estude mais, se aprofunde na palavra de Deus e você vai ver como é precioso servir a Deus fielmente. Amém? Deus te abençoe.